Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Edgar Coelho, sou mineiro, mas falo aqui direto do meu home office em Florianópolis, Santa Catarina. Estou fazendo essa série de vídeos aqui para compartilhar a minha história de remissão da autoimunidade, da espondilite anquilosante, psoríase e síndrome de Meniere, sem fazer uso de medicação. Então, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like aí. Você que tem um familiar passando por isso, ou se você mesmo está passando por isso, acompanhe esse canal. Eu vou compartilhar toda a minha jornada de como eu recuperei a minha vida novamente, vivendo com a autoimunidade controlada e sem fazer uso de medicação, através de protocolos que eu pratico diariamente, como dieta, exercício físico, meditação, suplementação. E todo esse protocolo, toda a minha história, eu já disponibilizei em um livro que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E vocês podem ter acesso ao clicar aí ao final do vídeo, mas assiste o vídeo primeiro, que eu vou compartilhar como foi todo o meu diagnóstico de autoimunidade. Talvez você se identifique com alguma etapa, tudo que eu passei, todos os percalços, decepções, momentos que eu achei que eu ia desistir até mesmo de viver, momentos que o meu corpo colapsou com vários sintomas de autoimunidade. Eu vou falar com vocês aí até o final do vídeo e tudo que eu fiz para poder retomar minha vida, minha carreira profissional, com estabilidade, retornar à minha rotina, sem estresse, sem inflamações, sem dores, sem crise de psoríase. E é isso. Bom, pessoal, a minha história ela começou, na verdade, meu primeiro sintoma começou, na verdade, no ano de 2015, onde eu tive umas primeiras escamações no couro cabeludo, desse lado aqui, assim, um pouco aqui abaixo também. E eu não sabia ao certo o que era, mas sumia, voltava depois de um tempo. Eu achei sempre que era algo normal, própria pele mesmo, nunca dei muita importância. Mas só que aí foi passando os anos, eu mudei da cidade que eu morava, que era do Vale do Aço, em Ipatinga, Minas Gerais, para outra cidade chamada Governador Valadares, e comecei a fazer a faculdade lá em Governador Valadares. E durante o meu TCC, ali em muito estresse, trabalhava durante o dia, virava à noite fazendo TCC, eu comecei a sentir algumas dores na região lombar, mais precisamente na rótula do fêmur, do lado direito, e era um incômodo. Aí depois começou a aparecer um pouco no pescoço aqui, assim, o pescoço ficava meio rígido, e eu não entendia muito bem, mas eu achava que eu tinha dormido mal, achava que eu trabalhava muito tempo sentado, então isso estava atrapalhando a questão da postura, né, da ergonomia, enfim. E não fui levando, tomava um remédio para dor ali, seguia a vida normal, e foi até quando deu, até onde eu tive uma crise aguda mesmo, que aconteceu numa madrugada, que eu me recordo muito bem, porque nessa madrugada eu não consegui me levantar da cama para ir ao banheiro. E eu fiz a opção de dormir com a bexiga cheia e não me levantar para ir no banheiro, porque eu não aguentava o nível da dor. Era uma dor muito profunda. E ela me limitou muito a girar o meu corpo, a descer da cama. Era uma crise, eu realmente estava em crise. E aí no dia seguinte eu já falei, poxa, agora eu tenho que dar um jeito nisso, porque tá doendo demais. E até então eu não imaginava que era nada sério, né? E nem que estaria vinculado com outro sintoma de escamação no couro cabeludo. Então eu segui a minha vida lá, fui no primeiro médico, e aí entra o meu drama com diagnósticos errados. Eu acredito que muitos de vocês passaram por muitos diagnósticos errados. Então eu tive uma série de diagnósticos, e não apenas diagnósticos, também tratamentos que eu não precisava ter feito. E não foi pouco tempo, foi tipo uns 2 anos, assim. Então, o que que aconteceu comigo primeiro? O primeiro diagnóstico que eu tive foi de síndrome do piriforme. E até então, falei, beleza, vamos seguir o que precisa ser feito aí. E tinha algumas medicações, tinha fisioterapia, então gastei dinheiro para fazer fisioterapia, me enchi de esperança que ia resolver. E fazer sessões de fisioterapia, tomava medicação e nada de melhorar. E até em momentos, teve momentos que foi até o contrário, que eu piorei mais durante esse processo. E aí tentei, cara, durante os 7 meses, fisioterapia, medicamento, até que decidi procurar um outro médico e esse médico atestou que aquele diagnóstico não estava 100% e disse que o correto seria ácido úrico. Aí começa a minha segunda saga de diagnóstico errado. Eu fui lá, começo a tomar um remédio bem forte para ácido úrico, né? Que inclusive o ácido úrico é conhecido como gota, né? Em algumas regiões do país, eu tive acesso a isso depois. Então eu comecei a tomar esse remédio. Eu lembro ainda qual remédio que era, quais os efeitos colaterais desse remédio, me dava enjoo, era algo assim terrível. E eu passei tomando meses esse remédio e não resolvia. E pelo contrário, estava piorando. Eu começava a sentir nos punhos dores, começava a sentir no ombro direito aqui um pouco de dor. E até então
tudo errado. E aí eu reclamei muito com esse médico e ele depois me deu um diagnóstico de osteite, né? Que era inflamação óssea. E aí, até então eu tinha osteite, que ela é um sintoma da espondilite, mas ela não pode ser tida como diagnóstico, né? Ainda mais crônico, assim. E aí, continuei tratamento para osteite, fiz inúmeras infiltrações. Infiltrações são injeções de corticoide. Acredito que quem já teve crises agudas aí teve que sanar com injeções de corticoide. E assim, para o meu sofrimento pesado mesmo começou aí, que é as injeções de corticoide na virilha, para poder atingir a rótula do fêmur ali, né, a região sacroiliaca, onde inflama bastante. Então eu fiz muitas infiltrações de corticoide para poder viver com aquela dor um pouco mais amena. E aí eu também alimentava muita esperança. Toda vez que eu tomava a injeção de corticoide melhorava, eu achava que ia passar, que eu voltava a retomar os treinos, a alimentação e que eu conseguia seguir a minha vida normal, mas nada acontecia. Tipo, há 2, 3 dias depois eu estava mancando, eu não conseguia entrar no carro, eu não conseguia descer do carro, já estava bem prejudicada a minha marcha, estava muito manco, e aí a situação ficou bem complexa. E assim, eu fui num outro que era um neurologista para ver se era uma questão neurológica. E aí ele fez os exames, pediu vários exames, descartou, mas ele falou, cara, vou te encaminhar para reumatologista, porque é a única opção que você não foi ainda, né? E aí, depois de algum tempo, eu fui na reumatologista e foi, assim, muito rápido, muito óbvio o diagnóstico dela, porque ela olhou e falou, tá com dor no quadril, tá com inflamação no couro cabeludo, leve, e é autoimunidade. E só que o meu diagnóstico, ele não foi assim, né? A médica que me diagnosticou, naquela época, ela usou umas palavras que me deixou meio sem chão. E talvez, se algum de vocês se identificarem, vocês têm noção da gravidade que é isso. Porque eu praticamente saí do consultório achando que a minha vida tinha acabado, achando que tinha, no auge dos meus sonhos, né, 30 anos de idade, achei que tinha acabado a minha vida, porque ela usou umas palavras do tipo, olha, você vai tomar medicação para sempre, o governo te ampara, ou seja, literalmente ela disse que eu poderia me aposentar. Então, ela, olha, não tem cura, mas tem controle e tal. E aí, eu saí horrorizado, e eu detalho isso no meu livro aí, tá no capítulo inicial, que chama O Diagnóstico de que me curou de quem eu era, como foi essa situação de eu ir embora do consultório para minha casa em prantos, né? Assim, fui de moto e o capacete enchia de água. E eu lembro desse dia como se fosse hoje, que eu achei que a minha vida tinha acabado totalmente, né? Mediante esse diagnóstico. As medicações também iam ser em testes, né? Então, ela ia fazer uma primeira bateria de medicação. Se desse efeito, ok. Se não, a gente ia partir para mais pesada. Então, a gente sabe, galera, vocês também estão cansados de saber se é você que está passando por autoimunidade, se é um familiar seu, que é terrível o diagnóstico, é muito erro, é complexidade na compreensão, é falta de tato para lidar com o paciente. Eu passei muito por isso que eu escrevi esse livro, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, inclusive, porque eu quero tentar ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de situação a não passar pelo que eu passei, porque eu tive muito próximo de desacreditar da vida. Então, e vejo que hoje eu estou no meio de um sonho meu, realizando meu sonho, estou em outro estado, e tudo que me deram de diagnóstico, eu consegui reverter. Por quê, pessoal? Eu tive esse diagnóstico, imediatamente eu soube que eu ia ter que fazer a injeção é, do medicamento, né? Diariamente, não diariamente, mas 2 vezes por mês. E eu falei, não vou fazer esse tratamento. Eu não tenho nada contra isso. Se eu precisar, eu vou fazer. Eu tenho inúmeros amigos que a autoimunidade me apresentou que fizeram uso de imunossupressor biológico e estão bem. Então, a ciência está aí para ajudar, de fato. Mas foi uma decisão minha, naquele momento, procurar outros meios. E eu procurei. Eu falei, cara, talvez, depois de uma semana me lamentando pelo diagnóstico, triste, desabafando com minha família, com meus amigos, sem conseguir trabalhar, né, a minha profissão indo ladeira abaixo, porque eu não tinha cabeça para trabalhar, eu decidi pesquisar pessoas que entraram na remissão autoimune. O que elas fizeram? E, por incrível que pareça, eu encontrei uma pessoa no YouTube, que posteriormente se tornou minha mentora depois, escreveu o prefácio do meu livro também, e essa pessoa era a única que estava bem. Toda vez que eu pesquisava espondilite anquilosante, psoríase, via cenas horríveis no meu notebook, no meu celular. E uma vez veio uma pessoa com luz, de fato, que estava bem, que estava saudável. E eu falei, cara, se essa pessoa conseguiu
eu consigo também. Eu só preciso saber o que ela fez. E isso já me deu uma injeção de ânimo. Poxa, alguém saiu dessa. Mas aí eu buscava mais informações, achava um australiano que mudou uma dieta radicalmente e saiu dessa. Achei uma moça americana que inclusive é filha de um psicólogo muito famoso, que mudou a dieta e melhorou. Então eu via que tinha pessoas que estavam vivendo bem com a autoimunidade e no meio dessa pesquisa me deparei com o protocolo Coimbra, né? Eu já fiz um outro vídeo só falando da minha experiência com o protocolo Coimbra, mas o protocolo Coimbra ele foi o meu principal, como diria, um gatilho, né? Ele foi o meu primeiro passo para a remissão, porque ele me deu paz, né? Eu fiz o protocolo Coimbra com todos os seus questionamentos. No início não acreditava que daria certo, mas eu preferi injetar coisas em mim e ou tomar muitos comprimidos diariamente e tomar uma dose adequada de vitamina D, com suplementos, com os protocolos do protocolo Coimbra, eu preferi ainda ir para lá. Então, esse tratamento, ele me deu um tempo para reestruturar minha vida, retomar minha profissão e ter calma para pensar em como eu ia lidar com esses sintomas da autoimunidade ali. E, pessoal, quando eu falo sintomas, eu assim, me vendo assim, eu sei que é complexo da pessoa acreditar. Mas eu me lembro de um momento em que eu entrei em colapso, meu corpo colapsou de uma maneira tão, sabe, pesada. Tipo, eu tive uveíte, que era uma crise terrível no olho, eu tive boca seca, olho seco, eu tive zumbido infernal no ouvido, crise de psoríase caindo aqui no meu ombro, muitas dores, dificuldade para andar, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E aí, assim, eu fui pro protocolo Coimbra e isso acabou. Isso acabou. Mas eu persisti, ajustei a minha dose lá no protocolo Coimbra, me ajudou demais, me colocou em contato com pessoas que estavam com autoimunidade, mas estavam vivendo bem, abriu a minha cabeça para muitas outras coisas, como o estresse, coisas que os médicos convencionais, eu gostaria que eles tivessem me falado lá, entendeu? E aí eu soube disso tudo lá, da suplementação, até mesmo chás, algumas coisas assim, o pessoal já estava abordando lá. E, mas depois de 3 anos, eu decidi que eu falei, cara, eu acho que não é o protocolo que resolveu. Eu vou tirar para ver se vai continuar. Se eu vou continuar desinflamado, se eu vou continuar sem dores, sem sintomas. E no final de 2023, falei com o meu médico que eu não faria mais, que eu ia testar. E assim, eu sei que ele ficou um pouco contra, mas ele me via bem, me via seguindo todo o protocolo. E ele falou: não, tranquilo, se voltar o sintoma, você volta para o tratamento. Beleza. E foi isso que eu fiz no final de 2023, início de 2024 ali, iniciei o desmame, né, entre aspas, e de lá para cá, então, vivo bem, sem sintoma. Quase sempre não me lembro que eu sou uma pessoa autoimune, né? E todos esses protocolos que eu faço para me manter assim é os que estão no meu livro agora, né? Eu conto detalhadamente tudo lá. É a minha vida, as pessoas que não me seguem, né? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também, Edgar Coelho e minha remissão autoimune, onde eu posto lá diariamente fazendo tudo normalmente, meu trabalho, faço trilha, treino, jogo altinha com o pessoal na praia, faço tudo normal. Mas se eu não seguir o meu protocolo, o que eu montei, eu volto a ter sintomas também. Começa a amenizar. Então, não é uma vida fantástica. É uma vida de restrições, é uma vida de disciplina, mas me permite viver sem dores e viver normalmente. Inclusive, teve momentos em que eu falei, que bom que isso me aconteceu. Olha que controvérsia, né? Eu cheguei num ponto que eu falei que eu nunca teria tomado certas mudanças na minha vida se não fosse o adoecimento. E como ter mudado me alavancou em diversas outras áreas da minha vida, né? Então, eu gostaria que isso acontecesse com você, e é por isso que eu estou compartilhando aqui. É difícil para mim vir na frente da câmera, como eu falei no outro vídeo, e expor tudo isso. Há quem acredite, há quem não acredite e tudo mais, mas é a minha história, entendeu? E eu tenho que compartilhar para que você saiba que há esse caminho, há esse meio, para que você saiba que existem pessoas bem autoimunes vivendo com qualidade de vida, certo? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal aí, é o segundo vídeo, eu tô aprendendo a lidar com isso aqui ainda. Deixa o like aí, eu vou dividir muito mais da minha trajetória, de tudo que eu fiz ao longo desses anos aí, os meus estudos recentes, tudo que eu puder estar disponibilizando para facilitar para vocês essa jornada de remissão, eu vou estar postando aqui. É isso, um abraço a todos vocês aí, tamo junto.